Deus criou os céus, a terra, as estrelas e o mar. E Deus criou o homem e deu a ele a fé, a esperança para se reencontrar nos momentos mais difíceis. E para levar Deus até você, aqui está o pregador da fé, pastor Osmar Rodrigues Costa, e com suas mensagens, extraídas do âmago de sua alma, nos traz fé para nascer. Amém. Amém? Deus abençoe. Nós vamos à Escritura Sagrada em Mateus 25. Vamos ler um versículo bem conhecido. Temos que discorrer mais uma vez sobre este assunto. Mateus 25, versículo 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Amado Pai, dá-nos consciência da hora que vivemos. Somente o Senhor pode continuar despertando-nos. O Senhor está tocando como um despertador no ouvido do eleito, dizendo: acorda, estamos na hora. Ajuda-nos a entender isto, Senhor. O mundo não pode ver, o mundo religioso também não pode ver, só o eleito será despertado. Fale conosco mais uma vez, em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. Agora estamos esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Amém? Você está esperando pela vinda do Senhor? Irmão Brando não estava falando da vinda do Filho do Homem, estava falando da vinda do Senhor. Essa vinda do Senhor é o rapto. Agora estamos esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Eu não estou esperando por avivamento em nossa geração. Bom, seria bom você ver a data, né? Para poder ficar mais informado. 65, um mês antes dele partir. 25 de novembro de 1965, ele diz: agora estamos esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. Eu não estou esperando por avivamento em nossa geração. Muitos estão lutando hoje atrás de um avivamento, tendo a mensagem. E onde tem um trabalho avivado é com eles. Pulou, gritou, bateu palmas, regozijou, é com eles. Para mim está vazio. Eu quero a palavra. Tem um barulho aí que você está percebendo? Alguma coisa aí.
Talvez muda o som aí. Outro toca CD. Estou esperando pela vinda do Senhor em nossa geração. A maioria das vezes a gente pensa que Jesus vem porque a gente está cheio de emoção. Ele vem quando a gente está seco, quando não tem nada. Quando a manifestação do filho para Abraão chegou em cena, Abraão estava sem nada, sem nenhum recurso. E nós precisamos viver nesse espaço de tempo. Temos que entender que é isso. Sem nenhum recurso. Mas estamos esperando. Não por um avivamento. Nós estamos esperando pela vinda. Agora sarou, agora está bom. Está quase bom. Tem um lá no fundo. Então a coisa melhor que tem. Esse versículo de São Mateus 25, verso 6. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Como você pode esperar pela vinda do Senhor se não tem um clamor antes? Primeiro tinha que vir o clamor. À meia-noite vem o clamor. Aí vem o esposo. Porque o ministério do Filho do Homem não é o esposo. É o ministério de Cristo em um profeta. O esposo é o que vem buscar a esposa. O ministério do Filho do Homem é quem diz: aí vem o esposo. É o ministério do Filho do Homem que diz: aí vem o esposo. Em outras palavras, eu não sou o esposo, mas aí vem o esposo. Quer dizer, William Branham não é o esposo, mas aí vem o esposo, o Messias. Ele vem após esta mensagem. Exatamente após esta mensagem é que vem o esposo. Após a mensagem do Filho do Homem vem o Filho prometido. Amém? Estão entendendo? É muito simples, não é? Porque a coisa é simples, mas muitas vezes as pessoas se fazem complicado. Mas é simples. Se você estiver esperando avivamento, e nem espere também você ter muita vontade de orar, vontade de vir na igreja, não espera não, só dá vontade de comer, beber e dormir. Não espera dar vontade de trabalhar também, que é muito difícil. Mas dá vontade de trabalhar. Tem uns que já tem uns 30 anos que eles falam: nunca me deu vontade. Trabalho porque tem que trabalhar, mas não é que deu vontade de trabalhar, não, né? É assim. Então a gente não tem que ficar esperando sensação, emoção física, carnal, pulos e gritos e arrepio. Irmão, isso tudo é na carne, não é do espírito, não é da alma. Isso é da carne. A carne precisa disso daí, então a carne se desespera por isso. Ela precisa disso. Porque se ela não sentir, ela não pode dizer que Deus está presente. Ela tem que sentir, ela tem que arrepiar a carne. Mas Abraão não tinha nada na carne que declarava que o menino vinha. Não tinha nada na carne, estava tudo morto. E ele ainda cria. E esta é a nossa fé. Eu não estou em busca de pulos e gritos de avivamento em nossa geração. Se o irmão Branham não estava esperando avivamento em 65, 40 anos depois, eu vou ficar como um bobo no púlpito dizendo que nós precisamos de avivamento. Se o William Branham disse que ele não esperava avivamento na geração, já em 65, 40 anos depois eu vou ficar gritando: irmãos, nós temos que ser avivados. O avivamento da noiva é os 7 trovões. É uma coisa arraigada, é um ensinamento que posiciona e alicerça o crente. A igreja é alicerçada com este ensinamento, não é com arrepio, não é com sentimentalismo.
A única coisa que mantém seu casamento não é os arrepios, não é nem o sexo. O que mantém é um amor que tem lá dentro, que segura tudo, que aguenta, que suporta as coisas. Porque se faltar as outras coisas, para você que é um verdadeiro eleito, uma verdadeira eleita, as outras coisas faltando, não vai te derrubar o seu lar. Mas se faltar amor um para com o outro, isso acaba com o lar. Faltou amor. A igreja perdeu o seu primeiro amor na primeira era. Isso vamos dizer, no primeiro ano de casamento. Lá no início. Porque aqueles da primeira era, eles já estavam no período deles se unindo com Cristo. Já é um casamento. Unindo com Cristo. Ainda que ele deixou para fazer a união no final, porque eles, lá do princípio, dependem de nós aqui do fim. Porque é nós quem temos a mensagem do casamento. Eles tiveram uma palavra, mas nós tivemos o casamento. No nosso tempo, na nossa época, na nossa era, na idade da igreja, é que nós tivemos já o casamento. Eles lá começaram, mas a igreja esfriou nos primeiros anos. Ela saiu do Pentecoste, daquele fogo que estava vendendo propriedades, levando aos pés dos apóstolos, repartindo para o povo da igreja. Eles pararam com aquilo, no ano 300 já havia parado com tudo aquilo, não estavam fazendo mais isso, tudo havia mudado. Eles perderam o primeiro amor. Lá na primeira era da igreja, em 53, no ano 53, quando começa ali a era de Éfeso, eles já perderam o seu primeiro amor. Irmãos, se lá na primeira era da igreja levou um tempinho, daquele ano que Jesus subiu, a igreja recebeu o Espírito Santo. Olha para vocês verem. Quero que vocês notem uma coisa, porque eu tenho que chegar em Apocalipse 10:1. Jesus tinha que subir, senão o Espírito não descia, o Espírito Santo não descia. Você precisa entender isso, porque o Espírito Santo descendo estaria dando força para a igreja vencer o período de luta que ela teria na terra, no espaço de 7 eras da igreja, que foi no espaço de 2000 anos. Nós estamos ainda dentro desse espaço de tempo. O Espírito Santo veio dando força para a igreja, mas quando Cristo subiu, o Espírito Santo desceu, e agora Cristo tinha que descer para que a igreja pudesse subir. Apocalipse 10:1, vi outro anjo forte que descia do céu com um livrinho aberto. Qual a finalidade do anjo forte descer do céu? Se Cristo não aperfeiçoasse o sacrifício da cruz, não subisse, o Espírito Santo não podia descer. Agora, se Cristo não descesse para preparar a igreja não podia subir. Vocês estão notando? Nós carecemos disso. Perfeição do sacrifício, Cristo subiu, o Espírito Santo desceu. E quem era que desceu? O mesmo Cristo que subiu. Só que agora estava em forma de Espírito descendo na igreja. 7 eras da igreja. Cristo que subiu e desceu para dar força para a igreja, agora ele tinha que sair da intercessão, porque ao mesmo tempo que ele estava dando força para a igreja, ele estava intercedendo por ela. O sangue bombeava. Pai, perdoa Maria Madalena. Pai, perdoa Zaqueu. Pai, perdoa. E ali estava, ao mesmo tempo que ele fortalecia a igreja, ele intercedia, o sangue bombeava. Mas ele precisava terminar esse período de intercessão para que Apocalipse 10 tivesse uma entrada, o cumprimento. E se não terminasse, então Apocalipse 10 não entrava em cumprimento. Cristo não podia descer
para cumprir 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Olha para vocês verem, são escrituras que combinam, que estavam prontas para este acontecimento final. Então Cristo subiu, o Espírito Santo, que é Cristo, desceu. Agora ele desceu, mas continuou a intercessão. Você sabe que o Espírito Santo desceu para a igreja, mas o céu continuou com a intercessão, porque Cristo, o sacrifício, não desceu, ele subiu. Você entende? O sacrifício de Cristo subiu para o trono, para a intercessão. Mas quando termina as eras, o sacrifício desce. Porque Cristo, o anjo forte de Apocalipse 10, 1, ele desce com o livrinho aberto. E se vocês forem em Apocalipse 5, outro anjo forte estava ali com um livro fechado, um livro cerrado, em Apocalipse 5. Logo ele simplesmente mudou. Deus em morfe. Ele desce em Apocalipse 10, este anjo forte com o livrinho aberto, para poder dar isso para o sétimo anjo, o qual pregaria uma mensagem que prepararia o povo com fé de arrebatamento. Irmãos, a mensagem que Deus deu para a irmã Brana em 33, tu e tua mensagem precursará a minha segunda vinda, já cumpriu. Alguém fica esperando, ainda não cumpriu. Irmãos, isso já cumpriu. Tu e tua mensagem precursará minha segunda vinda. Segunda vinda, irmãos, era ele vir. Naquele tempo, quando ele deu a mensagem em 33, era Cristo vir como anjo forte, descendo do céu, como ele subiu em Atos 1:8, ele desceu em Apocalipse 10:1. Assim como vistes subir para o céu, ele há de descer, assim como para o céu vistes ir, ele há de descer. Por isso ele desceu. Nós não temos fotografia quando ele subiu, mas nós temos fotografia quando ele desceu. E isto é importante. O crente precisa regozijar com isso. Você não tem certas coisas quando Jesus subiu, mas tem quando ele desceu. Mas cumprindo a Bíblia, o mesmo Senhor descerá do céu. E ele já desceu. Qual é essa descida? A segunda vinda. Tu e tua mensagem precursará. Isto é, você estará aqui na terra, sua mensagem na terra, antes da minha vinda. Em 63, Cristo veio, 28 de fevereiro de 1963. Ele desceu, como se vê nesta nuvem de anjo. Ele desceu, cumprindo Apocalipse 10:1 e 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16. O mesmo Senhor descerá do céu com alarido. Ele não desce do céu já para arrebatar o povo, não. Primeiro ele desce do céu com alarido, uma mensagem de preparação, voz de arcanjo, a mensagem de ressurreição, trombeta de Deus, a mensagem de ajuntamento. Toca-se uma trombeta, se ajunta os povos. Era assim no Velho Testamento. Quando tocava uma trombeta, José estava passando, tocou a trombeta, todo mundo parava de trabalhar, aquietava, ajoelhava. José está passando. Vocês têm que reconhecer que Cristo está passando nesse tempo final, porque o alarido já se deu com a mensagem da abertura dos selos. A mensagem de 1933, que Deus disse para ele: tu e tua mensagem precursará minha segunda vinda. Aquela mensagem precursou a vinda de 28 de fevereiro de 1963. Aí quando precursou aquela vinda, olha o Senhor descendo do céu com alarido. O alarido é a mensagem dos 7 trovões. É para chamar a noiva, não é para chamar todo mundo, não.
é para chamar a noiva. A primeira e segunda etapa, que foi a mensagem que o irmão Branham recebeu em 1933 a 1950 também, quando o discernimento entrou em cena. Dentro desse período, um espaço de tempo maravilhoso, de primeira e segunda etapa. Mas a terceira etapa é o alarido, é o Senhor descendo do céu. A primeira e a segunda etapa é uma mensagem que precursa a vinda do Senhor, que é a terceira etapa. A vinda do Senhor é o sétimo selo. Quando o sétimo selo desceu para a terra, Cristo, o anjo forte, o mistério é o sétimo selo, o mistério é os 7 trovões, o mistério é o sétimo anjo, o mistério é a 7ª trombeta. Nenhum anjo foi mistério como foi o 7º, nenhum anjo foi mistério como foi a 7ª trombeta. Agora, essas mensagens que o irmão Branham pregou, precursou, quer dizer, veio à frente, na frente, veio primeiro, para preparar o povo para a segunda vinda, quando veio a manifestação, que fotógrafos dos Estados Unidos puderam fotografar aquela nuvem de anjos de 48 quilômetros de altura. Era uma tremenda nuvem e tinha 7 anjos. Era o Senhor vindo com seus anjos para trazer a mensagem para o seu último anjo na terra. Sabe o que eu queria que você entendesse? Estou falando sobre último anjo, última trombeta e último selo. 7º anjo, 7ª trombeta, 7º selo. É isso que eu quero que você entenda. Está tudo aqui dentro das mensagens do profeta. Mas primeiro Cristo tinha que descer, porque o diabo também vai descer. Mas antes que o diabo desça e se encarna, Cristo já desceu e já se encarnou. Sabe o que vai acontecer agora? Esse Cristo que desceu e encarnou em um, preste atenção, Deus desceu do céu, encarnou em um chamado Cristo Messias. Cristo desceu, encarnou na igreja. Olha outra vez o mesmo papel, Cristo descendo do céu como um anjo forte, com o livrinho aberto. Deus não encarna em ninguém hoje com o livro selado. Quando Deus encarnou na terra, Ele encarnou com o livro aberto, porque Ele tinha subido, o livro estava fechado, que quando Jesus subiu, 132 do primeiro selo, Jesus venceu e subiu com um novo nome, estava tão selado que ninguém nunca soube nada. Mas quando Ele desceu, em Apocalipse 10:1, Ele desceu já com um novo nome, porque quando Ele desce, Ele está com um novo nome. Isto ainda não é Apocalipse 19, não. Apocalipse 19 é a vinda para o milênio. Para o milênio. Não estou falando de milênio, não. Estou falando de um povo que pertence ao corpo de Cristo, essa noiva de Cristo, essa esposa do Cordeiro, que para subir, ela tem que subir sabendo o novo nome. Por quê? Porque Ele desceu. O mesmo Senhor subiu, Ele desceu. O mesmo Senhor descerá do céu. Qual o mesmo Senhor? O Senhor que morreu na cruz, o Senhor que desceu no Pentecoste, o Senhor que está na igreja, o Senhor que agora desce em Apocalipse 1, o Senhor que completa em 1 Tessalonicenses 4,16, o mesmo Senhor descerá do céu. E a voz, aquele alarido, cumpriu exatamente antes da vinda do Senhor, que era o cumprimento do 7º selo nos dias do profeta, a vinda do Senhor que ia cumprir daquela forma tão singela que as pessoas pensam uma coisa e é outra. Espero que o rapto não seja assim. E se esta segunda vinda, que não é tão segredo, porque a segunda vinda, o que mostra, você tem que fazer a separação. Ela tem a vinda do Filho do Homem e logo tem o rapto. Mas a vinda do Filho do Homem é anunciado
com sobejas escrituras, com acontecimentos físicos na terra, com o caráter caído, com a desmoralização das pessoas, da moral. Está tudo na Bíblia, nos dias idênticos aos dias de Noé, casamento, divórcio, aos dias de Ló, homossexualismo. Então o Filho do Homem estará na terra nesse tempo como um relâmpago que sai do Oriente e termina no Ocidente. Assim será a vinda do Filho do Homem. Isso já aconteceu. Mas, irmãos, ainda tem um rapto. A igreja tem que sair daqui. Eis aí vem o esposo. Vocês que ouviram o alarido é que pode preparar, porque vocês é quem sabe qual é a voz do esposo. Cristo não pode vir e falar para você: eu estou no trono. E Cristo não pode falar para você, porque Ele disse que Ele desceu com o livrinho aberto e deu para o 7º anjo. Se o livro estava aberto e Cristo desceu, então Ele saiu do trono. Ele tinha que descer para poder se manifestar, se encarnar, para trazer a cumprimento o mistério que esteve oculto em todos os séculos. Aquele dia e hora ninguém sabe. 24:36 de Mateus. Ele tinha que descer para cumprir esse mistério, sem ninguém saber. Foi por isso que ele disse para a irmã Brana: não diga a ninguém. Irmão Brana sabia das coisas, mas Deus tinha dito para ele: não diga a ninguém. E ele tinha que continuar sua pregação da mesma forma, sem dizer para as pessoas aquele mistério. Senão ele tinha que dizer: Cristo está aqui, Deus em mim. E ele não podia falar isso. Ele não podia clarear mais para o povo. Irmão Brana pregou tão próximo, e Deus permitiu ele falar tão francamente para nós, que é impossível um eleito não ver Deus em carne. É impossível, porque aquilo foi desvendado tremendamente para nós. Abriu. Muito bem, mas deixa eu prosseguir, porque senão eu não termino. O 170 do primeiro selo, o irmão Branham diz lá no meio do parágrafo, ele diz: então ele é o anticristo. Logo em Apocalipse 12, 7-9, quando Satanás é lançado, o espírito, o diabo, o qual está ali agora, o acusador de nossos irmãos. Você já pensou bem o quanto chué fica Satanás quando ele chega diante de Deus hoje e diz: o fulano pecou? Deus diz: não. Por quê? Porque, olha, ele já intercedeu, Cristo já intercedeu e até já saiu do trono. Não pode admitir, você não pode admitir uma acusação de Satanás. Porque o que você tem é na carne, mas você tem uma alma que pertence a Deus, e esta alma reprova a sua carne dia e noite sem parar. A sua alma que reprova você mesmo. Você não precisa de alguém para te reprovar. A sua alma te reprova você mesmo. E ela reprova a sua carne. Ela reprova quando você fala. Ela reprova quando você olha. Ela reprova as suas ações. É a alma reprovando. E a carne não sabe o que fazer, porque ela tem um sujeito dentro dela agora. A carne tem algo dentro dela e diz assim: espera lá, rapaz, estivemos juntos por tanto tempo. Sim, mas sou uma alma predestinada. Corpo, sou uma alma predestinada. Eu não nasci para pecar. Eu fiquei sujeito a você enquanto não ouvi a voz, mas eu ouvi a voz do 7º anjo, eu ouvi a voz da 7ª trombeta, eu ouvi a voz do 7º selo, eu ouvi a voz do 7º trovão. Você não pode me acusar mais. Sou livre. Sou livre. E tudo que se faz na carne se paga. Mas esta alma é salva. Esta alma é de Deus, você pertence a Deus. Não importa como você está, se você crê na palavra, essa palavra vai mudando você.
vai fazendo essa carne ficar a sua escrava. Pega-se um filho e se põe um lá de castigo, diz: fica aí. Se você vira as costas, daqui a pouco o menino sai. Os meninos de hoje são assim. Aqueles do passado não era assim não. Aí você tem que correr atrás dele outra vez. Para pôr de castigo parece que você tem que amarrá-lo. Mas irmãos, os 7 trovões revelados dentro de uma alma eleita amarra a carne, amarra o físico, amarra a ilusão, amarra as coisas do mundo, fica tudo amarrado. Fica quieto, você não pode me iludir. Eu não vou ser engodado por você. Eu fui mudado, Cristo me mudou. Irmãos, isso é mais do que pão. Aleluia. Quando eu vi isso daqui também, Satanás descendo, porque ele vai descer quando? Vamos ver o que o irmão Brano diz aqui. Quando a igreja é levada para cima, então Satanás é lançado. Quando a igreja sobe, Satanás desce. Amém? Aleluia. Você vê o que acontece? Enquanto você está aqui, Satanás está ali em cima te acusando diante de Deus. Mas lá em cima tem um sacrifício que Cristo já fez a seu favor, e por toda a eternidade, não importa quantos anos isso vá mais, Ele já fez esta intercessão por mim e por você. Já está tudo completo, tudo está pronto. Você não tem que temer a mais nada. Enquanto Satanás acusa diante de Deus, Deus diz: não, já está tudo acabado, até já saí do trono, não tem mais nada, ele não tem nada lá não. Não tem nada. Você sabe o que é um eleito, irmão? Sabe o que é uma eleição de Deus? É o diabo chegar e te acusar que você fez isso, fez aquilo, e Deus: olha, não quer nem saber, já está apagado, você não me apareça mais aqui, pelo fulano de tal, não me apareça, porque eu paguei o preço do pecado deles. Ei, glória, isso é bom demais, né? Então a igreja sobe, aí Satanás desce. Então não tem jeito dele nos pegar mesmo. Se estamos na terra, temos uma intercessão em cima. Se vence o nosso tempo na terra, subimos porque a intercessão desceu, preparou-nos para subir. Você não pode subir se Cristo não tivesse descido. A igreja não vai para cima, a igreja não sobe, ela não tem força de si mesma. Ela tem que saber disso. Foi porque Cristo desceu é que a igreja tem poder para subir. É por isso que irmão Brana pregou que a fé para o rapto está nos trovões, e os trovões foram revelados nos 7 selos. Por quê? Porque é uma fé que desceu. A fé dos 7 trovões, ela desceu para você, para te dar graça, para subir. Se Cristo não tivesse descido com esta fé de leão dentro de você, você não poderia subir. Mas agora, qual animal vai fazer frente a esta igreja de Deus? Quando ela era cordeiro, então levava para as arenas, matava, serrava pelo meio, cortava do jeito que eles queriam, porque era cordeiro. Mas espera lá, agora o espírito de leão desceu para a igreja, para lhe capacitar com uma fé de rapto, que a tirará da terra. Aleluia. Agora, por que isso? Porque esse mesmo Cristo que estava em cima está aqui embaixo agora. Ele está aqui dentro do seu coração, Ele está na sua vida, Ele está com a intercessão dentro de você. Amém? Aleluia. Olha, irmão, se Pedro, nos dias dele, quando a intercessão subiu, se Pedro recebeu uma chave que diz para ele: a quem você perdoar está perdoado, e a quem você retiver os pecados são retidos. Já pensou bem? Aí depois a igreja católica aplicou isso ao Papa, que não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Não, senhor. Aquilo ali, Pedro estava libertando as pessoas, Pedro estava perdoando as pessoas através do batismo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Atos 2:38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Agora, se vocês não querem, então está retido, vocês estão fechados lá de fora. Pensa bem, depois que os trovões foram revelados e a intercessão desceu ao seu coração,
Deus está aqui. Eu já preguei para vocês, a intercessão desceu para um homem, num corpo, que foi Deus descendo na terra. Quando ele pôs um pé na terra, outro no mar, Deus estava em carne no William Branham. A intercessão estava ali na sua mensagem, era Deus num homem. Mas agora o profeta foi embora, essa intercessão não pode ir embora. Então o que Deus fez? Eu derramo esse poder dos 7 trovões sobre a minha esposa. É isso que Deus faz. Sobre a esposa dele, ele derrama os 7 trovões. E essa esposa é que está preparada, porque ela já ouviu. Aí vem o esposo. O esposo é os 7 trovões. O esposo é o 7º selo. Aí vem o esposo. Irmãos, primeiro Deus tinha que manifestar num homem como o 7º selo, para depois manifestar na igreja. Porque Deus foi representado na terra por um homem. Entende? Deus foi representado no tempo de Noé, foi Noé, Moisés foi Moisés, no tempo de João foi João Batista, no tempo de Jesus foi Jesus, Deus feito carne. Mas Jesus mesmo disse que nesses dias idênticos aos dias de Noé e de Ló, que o próprio Jesus diz: eu manifestarei outra vez como filho do homem, Deus numa carne, profeta agora. Lá atrás foi num corpo que foi gerado na virgem sem sexo. Mas agora a manifestação do Filho do Homem no fim dos tempos foi nos dias idênticos aos dias de Noé e de Ló. Deus veio através de um homem, Deus num homem, mas que nasceu através do sexo. Mas quando esse homem, mesmo nascendo através do sexo, que todo mundo que nasce do sexo, ele já é um pecador desde a sua gestação, a gestação da sua mãe, da sua geração, ele já é um pecador. Agora, quando ele cresce, Deus fala com ele: nunca fumes, nem beba, nem desonre o teu corpo com coisa alguma, porque eu tenho um trabalho para ser feito com você no final. E irmão Branham nunca bebeu, nunca fumou, nunca desonrou o seu corpo com mulheres. Ele casou, a primeira vez morreu a esposa, ele casou pela segunda vez e manteve uma vida limpa diante de Deus. Quem sabe das mensagens, 1000 e tantas mensagens que nós temos, que o profeta pregou, mesmo que não temos todas em mãos, mas essas que nós temos são suficientes para mostrar o que foi este homem lá nos Estados Unidos. Foi um homem como nós, mas Deus estava nele. Você é um homem, é um simples homem. Agora o importante é que Deus, quando desce na plenitude da palavra do dia, ele desce num homem, para depois, com a revelação da palavra do dia, descer no corpo da igreja. Aí Deus desce no corpo da igreja e alimenta a igreja. Amém? Então o importante é que nós temos que subir para Satanás descer. É por isso que a hora que Satanás desce, aí vai cumprir o 4º selo. Aí vai cumprir o 4º selo. A manifestação da besta não se dá no nosso tempo. A noiva é arrebatada para depois a besta manifestar aqui na terra, porque ela vai matar outra vez, como fez nos dias primitivos, como fez nas eras negras, como fez no tempo de Lutero, como fez agora em 42 a 45. A besta vai voltar a matar outra vez, porque tem escritura para isto. Hoje esta besta é espiritual, é o cavaleiro, o cavalo amarelo, e ele está matando espiritualmente, através de credos, dogmas, Santíssima Trindade, mulher pregadora e tantas outras coisas mais. Está matando, isso aí é o que está matando espiritual, mas vai voltar à morte física. A besta vai matar os 144 mil judeus. Esses judeus terão que morrer ainda na grande tribulação, conforme morreram seus irmãos, seus conservos do 5º e 6º selo. Eles vão morrer também, mas ali estarão Moisés e Elias para pregar para eles, para salvá-los, e depois, quando eles estiverem prontos, salvos, a besta vai matá-los ainda. Que coisa terrível. A besta vai matá-los. Só que tem uma coisa: não vai aguentar muito tempo. Dentro de 3 dias que a besta matará até Moisés e Elias,
e não permitirão que seus corpos sejam sepultados, conforme Apocalipse 11. Não é permitido o corpo dessas duas testemunhas ser sepultadas. Vai ser exposta lá na grande cidade, que espiritualmente é conhecida como Sodoma e Egito, que é Jerusalém, e vai ser mostrado para todas as nações. É provável que através da televisão, e o povo vai regozijar. Oh, esses homens que estavam atormentando a terra, olha o que aconteceu, morreram. Mas não vai permitir eles sepultar, porque tem que cumprir a escritura. No terceiro dia eles vão dar uma olhada, ó Moisés e Elias de pé. A besta deve dizer assim: mas eu matei eles. E eles começam a subir. Eu não tenho escritura para te dizer isso. Até subir eu tenho. Subi cá, a Bíblia diz. E eles subiram. Mas o próprio Mombrana diz que aqueles 144 mil judeus, eles estarão no milênio. Para estar no milênio, eles têm que estar subindo com Elias e Moisés ao mesmo tempo. Eu não tenho escritura para dizer isso para você. Não tenho. Isso eu já falo claro, porque eu não tenho um parágrafo da mensagem do profeta para dizer que os 144 mil subiu naquela hora. Mas tenho para dizer para você que no milênio, Mombrana diz que aquelas duas tribos foram purificadas, Dan e Efraim foram purificadas na tribulação, e no milênio já estão em ordem completa. Entende? Para estar lá, já tem que ter sido purgadas aqui e entrar lá em ordem perfeita. Só Deus sabe como vai ser isto. Amém, amém. Meu Deus do céu, eu nem comecei aqui a ler a mensagem e já me deram um papelzinho, né? Meu tempo já está encerrando. 175, irmão Brando diz assim: nós temos estado anelando um super-homem. Escute, agora o temos. O mundo inteiro tem estado anelando um super-homem, e ele está por vir. Porque o irmão Brando falava agora o temos, porque ele dizia, sempre é o poder do dia. A besta é um poder, porque estava no falso profeta, mas vai se converter o seu coração de falso profeta em besta. E aí ela vai passar a matar outra vez. Como falso profeta matou os judeus, e como besta vai matar os judeus outra vez. Como falso profeta matou em 42 a 45, lá no holocausto dos judeus. E como besta vai matar na grande tribulação. Por isso o profeta diz: temos estado anelando o super-homem, e agora o temos. O mundo inteiro tem estado anelando o super-homem, e ele está por vir. Porque um está aqui como falso profeta e outro como besta. Nos dias do falso profeta, Deus mandou o verdadeiro profeta. Se tem um falso profeta, tem um verdadeiro profeta. Amém? Tão logo quanto a igreja subir e Satanás for lançado abaixo, então se encarnará. Quando o diabo encarnar, para nós ele vai encarnar atrasado. Porque quando ele encarnar, Deus já encarnou em nós e já subimos no rápido. No rapto. Então o diabo vai encarnar depois que a igreja foi encarnada pelo Espírito Santo, porque o anjo forte desceu para dar uma mensagem ao sétimo anjo, que esta mensagem engravidou esta igreja do último dia, assim como a mensagem do anjo engravidou a Maria naquele dia. Engravidou a Maria e trouxe Cristo à terra. Agora engravida essa igreja do último dia. Ela é engravidada com a mensagem do sétimo anjo de Apocalipse 10:7. Ela está grávida e ela dará luz ao Filho de Deus. Ela sairá da terra. Isto que é dar a luz. Ela sairá daqui. Assim como Maria recebeu a palavra do anjo, você também recebeu. Amém. Uma carta que o Espírito Santo mandou o irmão Brando escrever, creio que está na era de Sardes. Ele escreveu sobre isto. É uma carta que o Espírito Santo falou para ele: pega a caneta e escreve. Você vai ler lá, é exatamente a mesma semente. Não é a semente de um homem, é a semente de Deus. O que engravidou a Maria não foi a mensagem de um homem, foi a mensagem de um anjo. A mensagem de um anjo é a mensagem de Deus. O que engravida você e eu, a igreja de Cristo nesse último dia, é a mensagem do anjo, não é o anjo. O profeta diz: o anjo não é o filho do homem, mas realizou o ministério do filho do homem. O anjo William Branham não era o filho do homem, mas realizou o ministério do filho do homem.
o Filho do Homem, Jesus Cristo, precisava de um homem na terra e encontrou William Branham. Amém, amém, aleluia. Falando sobre tudo isto, e ainda que não dá tempo de falar sobre tudo, mas o primeiro selo 183, no final do parágrafo, irmão Branham diz assim: lembre-se que quando esses últimos anjos, quando passou o terceiro anjo e gritou: sai dela, povo meu. Terceiro anjo, você vai encontrar ele em Apocalipse 14, verso 9. O terceiro anjo, sai dela, povo meu, também está retratado ali em Apocalipse 18, verso 4. Sai dela, povo meu. É o mesmo anjo, diz o profeta. Escuta aqui. Ele diz: quando passou o terceiro anjo e gritou: sai dela, povo meu. Esse anjo volta ao mesmo tempo em que a mensagem chega aqui. Qual mensagem? A mensagem do anjo forte. Chega aqui para a última trombeta, em que a mensagem do último anjo e o último selo se abrem. Porque não tem escritura para sétimo selo, irmão. Aqui está no parágrafo 184, eu creio que é no sétimo selo, 112, que o irmão Branham deve falar sobre isso, que ali está Jesus falando sobre o primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto selo, mas quando chega no sétimo, ele não diz nada e entrou falando na parábola da figueira, porque esse era o sétimo selo, ali entrava o sétimo selo. Quando entrou a parábola da figueira, que foi Israel voltando para a sua terra, então logo em seguida entra a vinda do Filho do Homem, nos dias idênticos aos dias de Noé e aos dias de Ló. Amém? Então aqui tudo a mesma coisa, a última trombeta, a última mensagem, o último anjo, o último selo se abre. Foi no tempo do profeta, não é no meu tempo, foi no tempo do profeta. Aqui estamos simplesmente mostrando que nós somos aquela igreja que comeu o livrinho e pode profetizar a reis, povos, nações e línguas. Apocalipse 18, capítulo 10, versículo 8 a 13. Amém? É 8 a 11, né? De 8 a 11. Deus te abençoe. Eu tenho mais coisa aqui, tem que ler 111 aqui para me completar. 111 do sétimo selo. Porém, quando foram anunciados os selos, estavam todos juntos numa grande cena divina para chamar um grupo de gente. E houve o som de uma só trombeta, e foram abertos 7 selos. Qual o som de uma só trombeta? Apocalipse 10, 7. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, uma só trombeta. Porque nos dias de Moisés e Elias é dias de 2 anjos, mas aqui é dias de um anjo só. Houve o som de uma só trombeta e foram abertos 7 selos. Uma trombeta, a mensagem do profeta, a última trombeta de Deus, representando o último selo, é para abrir os 7 selos. Por quê? Porque o Cordeiro veio abrindo cada selo em suas eras, respectivas eras, mas quando chegou na 7ª era, era a última trombeta, o último anjo, para abrir os 7 selos e entregar aquilo como alimento espiritual para a igreja. Senhor, é muito grande, muito forte o pão da vida, o alimento, esse pão da proposição, esse pão que se come de uma panela dourada, na glória da Shekinah, na presença do Todo-Poderoso. Essa mensagem que se ouve não para criticar, mas para reverenciá-la, para dizer: Tu és Deus, mensagem. Tu és a palavra da hora, da esposa de Cristo, da terceira etapa da esposa de Cristo na terra, que ela tem o mesmo ministério do 7º anjo. Quando abriu os selos, comemos o livrinho e profetizamos. Ajuda esta igreja, ajuda meus irmãos, minhas irmãs, alguém que ainda não entendeu, a chegar ao ponto de entender esta verdade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.
Salvador, não vou sozinho, por toda parte comigo estará, e todo o que busca seu caminho, também de seu favor desfrutará. Jesus está comigo em meu caminho, o seu amor imenso é sem igual, com seu poder me livra dos espinhos, com ele eu tenho gozo perenal. Jesus está comigo em meu caminho. Amém. Deus abençoe, irmãos.